Sabe o que é mais perigoso do que uma teoria da conspiração? É viver em um mundo onde a gente é treinado a repetir que todas elas são loucuras. Aí você para de pensar e de refletir sobre se há alguma verdade ou coerência em alguma dessas teorias. Porque a história, ela já provou várias vezes uma coisa. Existem teorias que sempre foram verdade antes mesmo de serem reveladas ao mundo. Mas, simplesmente, a maioria das pessoas decidiram não acreditar ou simplesmente ignoraram. Hoje, eu vou te mostrar casos reais, confirmados por investigações e documentos, e mostrar que o que é que isso nos ensina sobre viver com mais liberdade e não ser pego desprevenido quando o mundo mudar de rota. E a última teoria, ela vai te chocar. Então, já deixa o like e se inscreve no canal se você quer saber mais sobre sobrevivencialismo aplicado à vida real. Aqui no canal, a gente sempre torce para o melhor, mas vive se preparando caso o pior aconteça. E um detalhe importante para esse vídeo. Esse vídeo aqui, ele não é para você sair acreditando em qualquer teoria da conspiração que você vê aí na internet. Não é sobre isso que eu estou falando. É para você aprender a diferença entre duvidar e procurar inconsistências antes de tirar qualquer conclusão. Ou, simplesmente, você vai ser manipulado e quando ouvir qualquer teoria, você já vai decretar logo que ela é falsa. Então, tenha muito cuidado em relação a isso. Vamos começar falando de uma situação a respeito da CIA. Sabe a Agência Central de Inteligência, lá dos Estados Unidos? Ela tentou controlar o comportamento de pessoas. Eu estou falando aqui de um programa de experiências ilegais em humanos. E qual o objetivo? O objetivo de controle mental e lavagem cerebral de indivíduos. Tudo isso ocorrendo durante o período da Guerra Fria. Esse programa ficou conhecido como MK-Ultra. Ele utilizou de drogas psicoativas, utilizou técnicas de tortura, tudo isso para alcançar o objetivo de manipular e controlar pessoas. Durante décadas, quem falava sobre o assunto MK-Ultra era ridicularizado, era chamado de louco. Bastava falar que o governo fazia experimentos secretos em pessoas, e aí você já ouvia logo dizer: pai, isso aí é coisa de filme, isso é paranoia, é coisa da sua cabeça. E veja no que deu, tudo isso foi confirmado. O programa conhecido como MK-Ultra, ele foi investigado pelo Congresso Nacional e ele está registrado em documentos oficiais e tem arquivos completos que foram liberados. E em resumo, foram pesquisas clandestinas que envolveram drogas e métodos psicológicos com violação da ética e sem consentimento. Até houve destruição de alguns registros, algo reconhecido em investigações que ficaram na história dos Estados Unidos. Agora, vamos trazer para a nossa realidade de sobrevivencialista. Imagina aí, se instituições governamentais ditas confiáveis e que existem para garantir a nossa segurança fazem coisas desse tipo, quando não tem fiscalização e eles recebem o direito de sigilo total, agora imagina aí, o que é que você acha que você deve confiar cegamente nas instituições de governo? Agora, o que nós cidadãos comuns precisamos fazer? Bom, primeiro de tudo é o senso crítico, é questionar, é pesquisar a respeito e não aceitar nada de primeiro. E depois é procurar depender o mínimo possível das instituições. É procurar sempre ter mais autonomia, mais independência. E aí eu estou falando de quê? Na questão de abastecimento de água, de produção do próprio alimento, de energia, da energia elétrica, beleza? E também de sempre procurar ter um plano B para todas as situações. Agora, vamos falar de outra teoria. Quando a Polícia Federal ela desmontava movimentos por dentro, estou falando aí do FBI, é um programa que foi conhecido como COINTELPRO, um programa de contra-inteligência. Esse foi o programa do FBI com o objetivo de vigiar, se infiltrar e descreditar e perturbar ativistas e críticos do governo. Ou seja, a agência mandava agentes se infiltrarem e sabotarem para destruir grupos políticos. Foi um programa que também foi chamado de quê? De teoria da conspiração. E quando ouvia falar nisso, as pessoas diziam: isso é coisa de filme, cara. Mas veja bem, existem diversos documentos registrados e são públicos falando sobre isso. Inclusive, se você entrar no próprio acervo oficial do FBI, você vai encontrar coisas sobre isso. Além de diversas análises históricas. O ponto central aqui é o seguinte: houve operações secretas para vigiar, desestabilizar, desacreditar organizações que eram consideradas
subversivas. Tudo isso naquela época. E qual lição que nós, sobrevivencialistas, devemos levar para a vida real sobre esse caso? Que não é sobre ser contra o governo A ou o governo B, sobre ser de direita ou de esquerda. É entender que esses movimentos políticos, eles são apenas peças. E quem realmente está no controle manda nos dois lados. Então são apenas fantoches. Esse permite esse embate, porque vai haver, no fundo, um interesse nesse tipo de conflito. A população em conflito ela é fraca. A manipulação e o controle das massas acontece dessa maneira. É sobre entender que quem está no poder, quando quer, opera no escuro e faz a balança pender para o lado que for do interesse. Beleza? Então, quem controla está além de direita, de esquerda ou de qualquer ideologia. Não podemos esquecer que a sobrevivência moderna, ela também vai começar com receber informação de qualidade, é sobre ter controle emocional, é sobre ter estratégia para não ser manipulado e não cair nesse jogo, beleza? Então, outra coisa, quando você lembra falar de vigilância em massa, era coisa de quem usava chapéu de alumínio, era coisa de paranoico. Aí vieram os vazamentos do Edward Snowden. Lembra do Edward Snowden? E a história que mudou o mundo, né? Ele impactou. Ele era um ex-funcionário que era terceirizado e ele trabalhava no Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Ele revelou para o mundo a dimensão do sistema de espionagem norte-americano. Ele baixou milhares de documentos dessa agência, da Agência de Segurança, né? A NSA ou NSA, e da CIA. O Edward Snowden, ele mostrou como o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos ele era capaz de coletar dados de pessoas de todo o mundo, desde cidadãos norte-americanos, que é proibido isso, né? Não é confidencial, né? É protegido o sigilo do cidadão, até lideranças como presidentes de outros países, até mesmo a presidenta do Brasil foi espionada. E o que é essencial para a gente entender aqui é que mesmo que a intenção declarada seja garantir nossa segurança, a infraestrutura de vigilância, ela existe. E quando existe, pode ser usada para ampliar e redirecionada para monitorar quem? Nós. Então, a qualquer hora, por qualquer motivo, ou mesmo que não haja um motivo, quem pode ser monitorado? Eu, você. Então, a sobrevivência do futuro, ela também é digital. Inclui privacidade, não declarar certas informações ou postar algo em redes sociais, evitar exposição desnecessária. E estar ciente que o sistema vê mais do que a gente imagina. Inclusive, esse vídeo que a gente está postando aqui agora. Então, vale a pena também você pesquisar sobre o caso Watergate, que foi um grande escândalo político lá nos Estados Unidos, que envolveu a administração do presidente Richard Nixon. Você vai ver um detalhe interessante aí no Watergate, e você vai fazer várias analogias com outros governos aí. Esse foi um exemplo clássico de um fato de conspiração de verdade, uma conspiração do governo. Eram operações clandestinas de encobrimento do governo. E tudo isso foi investigado, documentado, levando consequências históricas na política norte-americana. Às vezes, pessoal, o problema não é só o evento em si, é o encobrimento. E a máquina, ela protege a própria máquina. O sistema protege o próprio sistema. Por isso, o que é importante é ter o mínimo de autonomia e independência, para não viver como o sistema permite ou como o governo quer. Agora, vamos falar do escândalo mais chocante e que recentemente aconteceu, né? Que é o caso do Jeffrey Epstein. Durante anos, muita gente dizia que existiam redes de abuso, exploração sexual, tráfico sexual, tudo isso ligado a pessoas poderosas, a políticos, a artistas, a elite global, e que nunca dava em nada. Bom, esse caso, o caso Epstein, ele virou um símbolo disso. Milhões de páginas, recentemente, né, e de e-mails relacionados ao falecido bilionário Jeffrey Epstein foram divulgadas na semana passada. E esses arquivos, eles trazem revelações sobre relações de negócios de Epstein com diversas pessoas famosas e mostram mais crimes que teriam sido cometidos na ilha, por a ilha pessoal, né, desse bilionário. Imagina aí. O fato é o seguinte: houve indiciamento federal, houve acusações formais envolvendo abuso, exploração e tráfico sexual. Tudo isso registrado e documentado no Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E também existe uma longa linha de investigação e um debate público na disputa sobre a transparência de documentos do caso ao longo de diversos anos. E um dia, tudo isso era considerado só teoria da conspiração. Para nós, aqui do canal e que somos sobrevivencialistas,
o que tem que ficar claro é uma coisa. Quando o poder e o dinheiro entram no jogo, quem tem os dois é quem dita o que é a verdade. Beleza? Então, quando um escândalo dessa tamanho, dessa proporção e dessa grandeza vem à tona, não dá nem para imaginar qual é a real intenção e o que realmente eles querem esconder. Porque é como uma mágica. Quando eles estão mostrando algo grande para chamar a nossa atenção, é porque eles querem desviar a atenção do que realmente importa. Ou seja, tem algo maior que está sendo escondido. Todo sobrevivente tem que estar ciente que as instituições falham, que a justiça é lenta e que as notícias são manipuláveis. E juntando tudo isso, nós só sabemos que eles querem e eles só deixam vazar aquilo que eles querem que nós saibamos. E é sempre com intenção e um interesse por trás. A vida real, ela exige muito mais do que só preparo. Para fechar esse vídeo, vamos falar de uma notícia também recente. Vamos falar do vírus Nipah. Bom, será que o vírus Nipah é a próxima pandemia? A questão aqui não é nem essa. A questão é que nesse jogo de manipulação, do medo e de como reagimos a tudo isso, é aí onde mora o risco real. Mas também mora muita desinformação. Olha só, a OMS ela explica que o Nipah tem alta letalidade, ela é estimada em surto e pode ter transmissão de animal para humano e também, em alguns casos, de humano para humano. A questão é que não há vacina ou nenhum tipo de tratamento específico que foi comprovado até o momento. Mas veja só, desde 2001, na Índia e em Bangladesh, relatam surtos de Nipah com muita frequência, é quase que anual. Geralmente, eles são associados a fatores ambientais, às práticas culturais lá da Ásia, naquela região. Agora, em 2026, esse vírus voltou a ganhar espaço no noticiário global após a confirmação de 2 casos lá na Índia. E ambos esses casos foram de profissionais da saúde que atuavam no mesmo hospital. Então, que leitura fazer de tudo isso? Bom, primeiro é o seguinte, nem todo vírus e nem todo surto tem proporção de virar uma pandemia. Mas veja só, você não fica com aquela sensação de vulnerabilidade? Aí eu pergunto a você tem aquela impressão de que alguém ou algum órgão decide quando e onde esses surtos vão ocorrer e se irão ou não escalar para uma questão global? O mundo está ficando cada vez mais conectado. E a Covid provou que o improvável pode sim acontecer. A ideia aqui não é que você viva com medo, é viver com um plano e preparação constante. É ter uma organização doméstica, é ter hábitos de saúde, é rotina, é ter uma reserva financeira quando possível e principalmente ter a capacidade de adaptação, beleza? Eu quero saber o seguinte, você consegue perceber um padrão em todas essas teorias, em todos esses casos? E o que tudo isso prova? Que o mundo não é um lugar certinho. É bem diferente do que imaginamos e tem muita coisa que nós não sabemos. E em um lugar onde poder, interesse e risco existe, bom, a maioria só vai acordar talvez quando for tarde demais. E é por isso que esse canal existe. Aqui, a gente não está montando uma audiência, a gente está montando uma rede. E se você quer ser parte disso, se inscreva agora no canal. Agora, se você também quer ir além, e se você acredita no nosso projeto de verdade, vire membro do nosso canal, porque a meta não é só sobre vídeo e produzir conteúdo. A meta aqui é construir de fato uma comunidade que seja autossuficiente em água, produção de alimento, né, comércio, que tenha uma rede de apoio mútuo entre os seus membros. Uma rede que aprende, se organiza, compartilha conhecimento, cria alternativas reais. Quanto mais gente forte se preparando e se apoiando, mais forte a comunidade vai ficar. E quanto mais a comunidade fica forte, mais independente do sistema nós seremos. A pergunta que fica é a seguinte: você vai ficar só assistindo o mundo mudar ou vai se preparar enquanto há tempo? Fique com Deus e lembre-se, esteja pronto e seja livre.